Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo quero estar abordando a continuidade do assunto envolvendo a conversão da CNH brasileira para a patente italiana ou até mesmo da patente italiana para a CNH brasileira. O primeiro vídeo que eu falei sobre isso foi a respeito do passo a passo para você iniciar o processo. O segundo vídeo foi informando que eu tive problemas ao iniciar o meu processo, mas depois eu consegui resolver e iniciar o processo. E o terceiro deles foi a respeito do final do meu processo. E esse vídeo aqui é um vídeo que na verdade eu não iria fazer. Por quê? Porque é para eu falar sobre a permissão, um documento que seria a permissão para você dirigir. E o que seria isso? Seria nada mais do que um documento que você utiliza ele enquanto o seu processo foi finalizado e a sua patente italiana não foi emitida. Então você precisa de alguma coisa para você utilizar para dirigir. Caso você não utilize nada e você seja parado pela polícia, você pode ter problemas. Então você recebe esse documento para que você possa continuar dirigindo normalmente. E o que aconteceu? Eu não iria fazer esse vídeo, porque eu falei que seria um vídeo que não teria muita necessidade, que eu iria esperar a patente italiana ser emitida e a gente ter elas em mãos, e com isso eu faria um novo vídeo falando somente sobre isso. Porém, algumas pessoas entraram em contato comigo via WhatsApp, via Instagram, via aqui o YouTube, e com isso eu achei que seria interessante fazer um vídeo para caso novas pessoas tenham acesso ao vídeo anterior e fiquem com alguma dúvida, eles vão ter acesso a esse novo vídeo e com isso vão ficar mais tranquilos. E por que eu falo isso? Porque algumas pessoas falam assim, Lucas, realmente você vai receber uma permissão para dirigir, é um cartãozinho que é como se fosse uma CNH brasileira, como se fosse uma patente italiana, e você vai utilizar esse documento até você ter realmente a patente italiana. Porém, não foi isso que aconteceu na prática. E por que eu falo isso? Já começou com algumas coisas já envolvendo o processo. Primeira delas, quando eu iniciei o processo, me disseram que seriam 6 meses de espera. Mas por a gente estar acostumado com a burocracia aqui da Itália, eu já imaginei que seriam bem mais do que 6 meses. Mas por algum milagre, alguma ironia do destino, não. Deu 6 meses e o processo foi finalizado. E a gente recebeu no início do processo esse papel aqui. Eu não vou mostrar a parte da frente porque tem alguns dados pessoais, né? E nele está escrito o meu nome completo, onde eu nasci, data de nascimento, o códice fiscal, onde eu resido, endereço completo, qual seria o meu tipo de habilitação, né? Sendo ela A e B, e por aí vai. O número da minha CNH brasileira, enfim, a data que eu comecei, que aqui está falando que foi no dia 16 de maio, eu falei para vocês, né, que eu havia iniciado em maio e minha esposa iniciou em junho. E depois, quando chegou agora em novembro, foi finalizado. Então deu 6 meses. Enfim, e esse documento, que está aqui em minhas mãos, são 2 folhas. Esse documento, na segunda folha, seria a cópia da tua CNH brasileira. Então, eles conseguem verificar que você tem a permissão para dirigir. E no outro lado, você também verifica como que é o seu documento na versão brasileira. Então, o policial vai ter acesso às suas informações da Itália e também às suas informações do Brasil. Esse documento, ele foi recebido quando eu iniciei o processo. Porém, depois que eu finalizei o processo, eu recebi um novo documento. E esse documento, como haviam dito para mim, seria um cartãozinho, vamos dizer assim, como se fosse uma CNH brasileira ou uma patente italiana, como eu havia informado anteriormente. Mas não, eu recebi o mesmo documento, só que esse documento que eu recebi novamente, ele seria... a única diferença seria o quê? Que o primeiro informava que o meu processo estava em andamento. E já o segundo seria basicamente a mesma coisa, somente informando de que ao invés de ser 30 dias que eu teria para dirigir, seriam, na verdade, 90 dias. E se você olha, por questões de segurança, não vou ficar mostrando aqui no vídeo, né? Mas só para vocês entenderem. Quando eu iniciei, o processo foi no dia 16 de maio de 2025. E depois que o processo foi finalizado, ele fez uma nova anotação aqui, ó, que foi no dia, não sei o que ele escreveu aqui, mas tá ali, novembro de 2025. E coincidentemente, um ou 2 dias depois que a gente pegou esse documento com essas novas assinaturas, e ficou basicamente um documento com rasuras, a gente foi parado pela polícia local pela primeira vez. E felizmente aconteceu como algumas pessoas me disseram, que não teríamos problemas, que os policiais iriam aceitar, iriam verificar que era um documento verídico, que, enfim, a gente poderia dirigir. Por que eu falo isso? Eu fiz algumas viagens, eu fui para Trieste, que seria norte, sul, leste, para o leste da Itália, eu também fui para Vale d'Aosta, que seria o oeste da Itália, e também fiz outras viagens aqui pelo norte da Itália, e as pessoas me diziam que o seguinte, que esse documento, em alguns lugares era aceito, eita, esse documento era aceito em alguns lugares, porém em outros talvez não. Então não dava para você ter certeza. Mas felizmente aconteceu
essa situação com a gente e não tivemos problemas, ok? Depois disso que o nosso processo foi finalizado, o que aconteceu? O atendente do local, que seria a ATI, que seria o ACI, né, falando em português, ele entregou esse mesmo documento, sem as rasuras, e nesse documento estava informando o seguinte, que ao invés de 30 dias para você poder dirigir, que eu não sei por que voltam 30 dias, sendo que eu usei de maio até agora novembro, né? Então, se o policial tivesse achado alguma coisinha nessa questão dos 30 dias, já seria um problema. Eu vou até mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para mostrar muito bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa que pode ser um pouco complicado de mostrar para vocês aqui. Eu acho que não tem nada, não. Ó, seria isso aqui, ó. Por aqui, meu Deus do céu. Bem nesse parágrafo aqui, está sendo informado que são 30 dias que você tem para dirigir. Mas devido a uma assinatura que ele botou aqui na parte de cima, nessa parte de cima, o policial deve ter levado em consideração e infelizmente não tivemos problemas com isso. E o que aconteceu? Depois a gente recebeu esse novo documento, já com o processo finalizado, e com o processo finalizado, e a gente ainda não tínhamos a patente italiana emitida, a gente teve que utilizar esse documento como permissão para dirigir aqui na Itália. Então, essa seria a permissão para dirigir, e não um cartão. Então, caso você tenha falado comigo anteriormente, pelo WhatsApp, ou pelo YouTube, ou por qualquer meio de comunicação, não seria mais cartão. E sim agora, aparentemente, um papel A4, e nele, com as mesmas informações que você tinha no outro documento, quando você inicia o processo, e esse documento você fica utilizando ele até a emissão da sua patente italiana. E o que acontece? Tem um pequeno detalhe que você tem que ficar um pouco ligado, que o documento, ele continua escrito ali 30 dias para você dirigir. Só que nesse órgão que a gente recebeu o atendimento, eles passaram por cima desses 30 dias com caneta 90 dias. Daí a gente entrou na mesma questão de quando a gente foi parado pela polícia. A gente pode ser parado pela polícia e o policial olhar para o documento e ver, cara, beleza, você pode continuar. Ou ele simplesmente olha, cara, essa data aqui já passou de 30 dias. Aqui está escrito 30 dias, só que com caneta está escrito 90 dias. Só que e aí, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, tipo assim, pode ser que tenha algum problema para você, né? E é isso, pessoal. Eu não quero me alongar muito, pode ser que esse vídeo tenha ficado um pouco enrolado, eu espero que não. Mas é isso, de forma resumida, só para você entender, eu fiz o vídeo de passo a passo, depois eu fiz o vídeo explicando como foi o início do meu processo, depois eu fiz o terceiro vídeo falando sobre o final do meu processo, finalizou o meu processo, eu entreguei esse documento. Assim que a gente entregou esse documento e a CNH brasileira, eles entregaram esse novo documento, que é igual ao do primeiro, como eu falei anteriormente, e nesse documento estão ali informações envolvendo quanto tempo você pode dirigir. Está escrito 30 dias, mas eles botam 90 dias com caneta. Eles não atualizam um documento digitalmente, eletronicamente, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado e torcer para que nada aconteça. E é isso. E o próximo passo seria o quê? Você tem que esperar até 3 meses até a sua patente italiana ser emitida. Então é mais um tempo aí que você tem que aguardar. E no mais, é isso. Eu espero que eu tenha sido claro, porque eu não gosto muito de fazer vídeo sem roteiro, porque eu acabo me perdendo algumas vezes em tantas coisas que eu fico pensando naquele momento. Mas é isso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, comente o que você achou, deixou de achar, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo para amigos ou familiares que tenham interesse nesse tipo de assunto, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!